primeiro impacto de Porto Seguro aconteceu no dia 14 de maio de 1945, quando meu pai chegou aqui com a empresa Sila, que é a Companhia Industrial Limitada, para construir a estrada que ligaria Porto Seguro a, hoje, Eunápolis, que seria a pegar a BA2, depois BR-5 e hoje BR-101. E eles chegaram aqui no navio Ilhéus e no navio Canavieiras com 300 pessoas. Porto Seguro não tinha nada. Eles tiveram que trazer tudo de Salvador, exceto água e farinha. Aquela foi a primeira modificação em Porto Seguro. Quando a estrada já estava quase para ficar pronta, meu pai trouxe o primeiro caminhão que aportou em Porto Seguro dentro de uma barcaça. Agora você imagine, as pessoas nunca tinham visto aquilo, um caminhão dentro de um barco, ficou parado lá no mar, na boca da barra, esperando a maré encher para ser descarregado aqui, pertinho, 50 metros do local onde nós estamos aqui. Só que para tirar esse caminhão de dentro do barco, a maioria das pessoas, daquele afã, queriam tirar tudo no braço e quase derruba o caminhão dentro d'água. Quando o caminhão saiu, o caminhão tinha uma pombinha na frente do capô, e as pessoas, que pareciam santos, né? E as pessoas, que é isso, seu Fontana? Quer dizer, Fontana é meu pai. O que foi isso, seu Fontana? Dizendo, nossa, aí é preciso rezar. E as pessoas se ajoelhavam no chão e rezavam para o caminhão, né? Aí o caminhão começou a dar suas primeiras viagens, e na beira da estrada, a estrada ainda lameada, os caminhões, claro, aqueles caminhões antigos, isso em 1946, os caminhões precisavam colocar água no radiador. E o pessoal via abrir o capô, era aquela boca abrindo e botando água. Então os matutos ainda da beira da estrada diziam assim, seu Fontana, esse caminhão bebe água? Meu pai dizia, bebe, claro que bebe. E come, meu pai, claro que come. Nós passamos queijo. Foi muito tempo lá em casa comendo abóbora, melancia, jaca, tudo que os caras davam pro meu pai. Esse foi o primeiro impacto, sabe? Comportamental, sociológico, econômico, sabe? E evolutivo de Porto Seguro. Mas as pessoas, Porto Seguro era uma cidade que ninguém conhecia nada de lugar nenhum, exceto Porto Seguro. Quantas pessoas saíam daqui para lá? A juventude, sabe? A juventude vivia para pesca e mais nada, porque não tinha outra coisa a fazer. O emprego da prefeitura era muito pouco, a pobreza era muito grande, então as pessoas não tinham o que fazer. Até que começou na década de 60, as pessoas começaram a sair, a estudar, a maioria ia de barco, outras iam pela estrada, os aviões começaram, Porto Seguro começou a sofrer uma primeira modificação cultural. Mas de verdade, sabe, a primeira grande modificação para o que Porto Seguro é, a primeira modificação turística, aconteceu quando Parracho foi prefeito em 1970, em 15 de março de 71, ele tomou posse e no dia 14 de abril de 1971, menos de um mês depois, ele me convidou para ser secretário dele. Eu disse que não iria porque eu não sabia bater a máquina e aquilo não me interessava. Tá? Aí ele disse, então você vai fazer o quê? Não, vamos fundar uma secretaria de turismo. Descarregar um barco, tá louco? Descarregar outro. Tá louco? Não tem aeroporto. A estrada não é boa, não tem hotel, não tem pousada, não tem restaurante. E daí? A gente vai. E Parracho topou, mas não aconteceu nada. Nós ficamos daí, eu fiquei até 75, depois eu fui embora para o Rio. Quando eu voltei do Rio, ainda sem acontecer nada. Parracho saiu, entrou Manuel, depois Parracho pela segunda vez. Aí eu voltei, dava aula aqui no colégio, tinha um restaurante, uma lanchonete, que foi a primeira lanchonete, a primeira casa feita exclusivamente para lanchonete. O nome da lanchonete era Ferro de Cabral. Então você sentava no Ferro de Cabral e comia os pratos, era o nome das pessoas que fizeram a história do descobrimento e da colônia de Porto Seguro. Mas meu pai faliu, teve que vender aquilo, aí Parracho me chamou para ir para a prefeitura. Eu digo, eu não vou, Parracho. Não acontecia nada, não tinha nada realmente. Porto Seguro era um pouco mais do que 1971, mas também não era muita coisa. É claro que tinha reportagens nacionais, Folha de São Paulo, Estadão, Revista Quatro Rodas, isso já para a Jornal Nacional uma vez, isso já tinha passado aqui, mas nada acontecia, nada fluía. Até que eu disse assim, se você me der carta branca, eu vou. Aí ele disse, vou.
E ele topou nós fazermos uma programação, que foi a primeira programação no país, uma programação em praça pública, aonde, isso só para o verão, onde nós começávamos 1º de dezembro com o programa de calouros. Programa de calouros em praça pública, sabe? Como se fosse aquele programa de Flávio Cavalcante, sabe? Com jurado, sabe? Com apresentador, com tudo, e com bons prêmios, que naquela época os prêmios eram radiola, era bicicleta, era máquina de costura, era fogão, eram prêmios excelentes para a época, né? Isso até 1º de janeiro. De 1º de janeiro até o final de janeiro, aí nós tínhamos os ensaios dos cordões de carnaval. E nisso aí nós tínhamos, toda sexta-feira, isso até o carnaval, toda sexta-feira nós tínhamos os grupos folclóricos de Porto Seguro, que naquela época ainda existiam, as festas folclóricas, saindo nas ruas, sabe? Ao sábado nós tínhamos festival de surf, a gente botava 200, 300 pessoas nessa baía daqui de Porto Seguro, né? E ao sábado nós trazíamos um artista em nível nacional. Nós trouxemos aqui Armandinho Dodô e Osmar, pela primeira vez saindo de Salvador, sabe? Moraes Moreira, todos os nomes nacionais, os grandes nomes nacionais, eram trazidos em praça pública. E o que isso que acontecia? As pessoas que iam de Salvador, ou do norte para o sul, Porto Seguro tem uma programação que eu nunca vi isso. Entravam aqui. Aí os que vinham do sul para lá, a mesma coisa. E isso foi fazendo com que as pessoas, sabe, fossem ficando fizesse com que Porto Seguro ficasse conhecida no Brasil. E os prêmios eram prêmios, um terreno em Porto Seguro, não é um terreno em Porto Seguro hoje. É um terreno em Porto Seguro há 40 anos atrás, 40 que tinha um valor. E aí os intelectuais, sabe, os artistas, os bichos grilos começaram a vir para aqui. E não só ficavam aqui, como começou a Arraial da Ajuda, Trancoso, Caraíba um pouco depois. Mas foi através disso.